Ó, vamos fazer como é o boa noite que a gente dá pra galera. A gente agora tá se cumprimentando assim. Vai, Celso. Como assim? Assim, ó. Boa noite. Claro, por causa do corona. Por causa do corona, ó. Pra você aprender a fazer no seu trabalho. Entendeu? No invés de dar mão, olha lá, acabou de tossir na mão. Por causa do Celso, agora ele dá a olhou mão pra cá. ele. Celso, por favor. Entendeu, Celso? Entendeu? Você dá um tchan-tchan com o cotovelo. No seu caso, eu vou te dar uma cotovelada. Se é pra dar cotovelada, é E se melhor der, mandar é justo. um oi. E é justo, é justo. Depois ficar com dor de cotovelo é um problema. Só dá um oi de longe. De longe, então, eu não tô fazendo. Olha Tá que coisa bom, mais Celso. agradável você fazer. Ele acabou, Você cortou o nosso barato. Parece uma agressão. Ó, de novo. Dá a mão pra ele. Galera, a gente começa o programa com o repórter na rua. O Alexandre Silvestre estava no Allianz Parque acompanhando o último treino do Palmeiras antes do jogo de amanhã contra o Guarani do Paraguai. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele. Eu estou indo para a rua porque fomos convidados a sair do Allianz Parque. A última imagem da imprensa mundial do treinamento de reconhecimento do gramado. Obrigado, Belo, Márcio, Gabriel, meu câmera. O Luxemburgo veio até aqui à grade, ele liberou as imagens do aquecimento, veio conversar com a gente, pediu a gentileza dessa atividade fechada. O Palmeiras que vai pegar o Guarani do Paraguai, era para ser o Corinthians. Mas o Corinthians ficou pelo caminho, será o Guarani do Paraguai, o jogo de amanhã que vale liderança do grupo do Palmeiras, porque o Guarani do Paraguai venceu o Bolívar e o Palmeiras venceu o Tigre. O jogo, portanto, é amanhã no Allianz Parque. Detalhe que o Guarani do Paraguai não deve sequer pisar no gramado hoje. Os caras vão chegar, pela informação que eu tenho lá do Paraguai, vão chegar hoje à noite. Então o reconhecimento vai ficar para a hora do jogo mesmo. Em relação ao time do Palmeiras, Michele, amigos e amigas do Gazeta Esportiva, a única novidade deve ser o Marcos Rocha na lateral direita, ok? Em relação à estreia do Palmeiras, o Belo tá pisando aqui, ó. Solta o meu cabo, meu filho. Em relação à estreia do Palmeiras na Libertadores da América. Imagino que não tem aquele meia de criação mais uma vez, que o Palmeiras vai jogar com os 4 atacantes. E a volta do Marcos Rocha para a lateral direita com o Ramírez e o Bruno Henrique, os 2 volantes. Esse deve ser o time do Palmeiras. Eu volto já já com mais informações, enquanto eu e minha equipe nos deslocamos para o lado de fora do Allianz Parque. Dá mais uma espiadinha lá pra gente, vai, Gabriel. Olha lá, ó. Dá pra ver o gol aqui da entrada do Allianz Parque. E o treino já está começando, será uma atividade tática, uma espécie de coletivo. E os detalhes de tudo que eu apurei hoje, eu trago para vocês aqui no Gazeta Esportiva, dentro de instantes, lá do lado de fora, tá bom, Michele? Valeu, Silvestre. Muito obrigada. Bonito, né? O Allianz Parque. Lindo, Olha, lindo, né? lindo, lindo. Bonito, tudo limpinho, tudo organizado. Adoro. É um dos estádios mais bonitos quando você se propõe a ver futebol. Quando você está dentro do estádio mesmo. Show também, ali é muito sentado, legal, muito legal. Tal, é muito bonito. Agora vamos falar do arquirrival do Palmeiras. O Corinthians chegou ao 5º jogo sem vitória pelo Campeonato Paulista, mas para o Celso Cardoso está tudo bem. Tá. Mesmo com 10 dias para treinamento, Celso Cardoso, não, você tinha falado que não, que com 10 dias para treinamento tinha que ter uma atuação diferente. O time comandado pelo Thiago Nunes não apresentou evolução no empate diante do Novo Horizontino no último sábado. Pelo amor de Deus, treina 10 dias e empata com o Novo Horizontino. O estado do gramado foi apontado pelo treinador corintiano como um dos motivos para o baixo rendimento do time, que só acertou 2 chutes no gol do adversário. 2 chutes no gol do adversário. Mesmo com esses problemas e na lanterna do grupo D, hoje o elenco não treinou. Diante disso, a gente quer saber. Os jogadores do Corinthians mereciam 2 dias de folga? 2 dias de folga? Celso Cardoso, quando que você tem 2 dias de folga aqui? Difícil. Uma vez por mês, não é? Uma vez por mês. Uma vez por mês. E você, meu amigo? Você também trabalha igual um camelo? Então, entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Você pode usar também o nosso QR Code, que aparece aqui. Cadê o QR Code? Tá de folga. Aê! Tá de folga. Tá aqui o QR Code. Ele é preto e branco, né? Ele achou que estava de folga 2 dias. Entra aqui no QR Code, entra direto no site gazetesportiva.com, vota lá na nossa enquete do site se você acha que eles mereciam esses 2 dias de folga. Porque tá muita folga, porque pro Celso Cardoso tá tudo bem.
Só eu posso trabalhar desse jeito, Flávio, ele não. Ele merece a folga. E tá tudo bem com o Thiago Nunes. E o WhatsApp? 1199-479-1633. Eu nem falei nada, você já está falando você acha por mim? que tá tudo bem? Não, eu me lembrei de um amigo nosso em comum, que ele diria, tem que voltar de Novo Horizonte a pé, depois do futebol apresentado. Eu acho. Voltar de Novo Horizonte a pé. Não, a folga eu não concordo, não. Se o Corinthians está reclamando que... O Corinthians não, se reclamam que falta tempo para você treinar, folgou um dia, folgou no domingo, beleza. Começa a trabalhar na segunda-feira. O Corinthians precisa realmente utilizar o tempo para treinar. Primeiro, porque o que eu defendo é continuidade. Eu defendo que se você contratou um treinador para implantar uma nova filosofia, você não pode precipitar as coisas e mandá-lo embora, porque os resultados não estão acontecendo. Mas o Thiago, eu vejo também que está vacilando com algumas convicções. A própria escalação do Corinthians, tal, eu achei meio estranha com o Carlos Augusto, com o próprio Gabriel. Sabe, tem uma filosofia, tem uma convicção, tem uma ideia, seja convicto. Né? Eu estou achando o Thiago um tanto quanto perdido, embora ele tenha negado isso na coletiva. Mas sobre o Júnior vai falar daqui a pouquinho. Mas sobre a folga, sou contra. Não tinha que folgar coisa nenhuma. Eu também não. A gente não folga aqui, por que eles vão folgar lá? Fala. Eu também. Acho que não era caso de folga, não. Já teve recentemente 2 ou 3 dias de folga. Ok, tá tudo certo, tem um momento que tem que parar mesmo, mas em virtude do nível baixíssimo de futebol, baixíssimo. Uma coisa deprimente, né? Deprimente. Agora você fala assim, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Chama o Danilo. Repatria o Danilo, aposentado, que está em ótima forma, que vai fazer melhor. Tem horas, o Vampeta. O Ralf, traz o Ralf de volta. O Miller, então, nem se fala. Não precisa do jogador para o lado do campo. Eu acho que hoje ele joga mais que o Everaldo e o Janderson juntos. Na verdade, olha, eu tenho o maior respeito por todas as profissões, por todos os trabalhadores, e vejo o jogador de futebol como um trabalhador, normal, como qualquer outro. Que trabalha todo sábado, todo domingo. Sim, só que é o seguinte, estão blindando demais jogador. Nossa. Tem muita blindagem para jogador, tá muito mimimi. Depois nós vamos falar do São Paulo. Aqueles moleques que tiveram a chance da vida deles ontem fizeram, é ridículo, ridículo. A maior parte desses moleques que jogaram ontem pelo São Paulo tiveram o maior momento da vida deles. 99%, ficou claro, né? 98% não vai servir para nada. Eles vão ficar contando lá na frente para os netos. Um dia eu joguei pelo São Paulo. Mas, o que eles fizeram? Ficaram com cãibrazinha, com dorzinha, pedindo para sair e tal. É muita blindagem. Tem que cobrar um pouco mais da gente, porque, peraí, né? Tudo tem limite. Viu a senhorita precipitada? Por quê? Já estava me cobrando aqui e eu realmente sou contra a folga dos corintianos. Porque se você fosse você devia se desculpar agora. Falou assim, desculpa, Celso mas Cardoso. é que você... Fui precipitada. Fui precipitada, Celcinho. Agora vamos ver então como foi o empate entre Novo Horizontino e Corinthians. Oferta toda a condição para o treinador trabalhar. É uma equipe que é um clube que dá condições para os seus jogadores desempenharem o seu melhor. A gente está num caminho, tenho certeza disso, convicção. O que a gente precisa é ter uma sequência de resultados. Estou muito confiante que nós temos que fazer um grande jogo contra o Ituano na próxima rodada. A distância ainda para os líderes do nosso grupo ela é pequena, né? E nós temos muita confiança que vamos fazer ainda, né, por merecer a classificação. A gente está no caminho. Ele falou, que caminho? Olha, aí entra... Se você pegar os jogos do Corinthians, o Corinthians jogou mal contra o Água Santa, especialmente no segundo tempo. Jogou mal em Novo Horizonte. Nossa. E aí essa decepção, porque o time passou 10 dias treinando, então se imaginava um futebol melhor, ele deu a desculpa do gramado, Novo gramado Horizonte irregular. Que, aliás, é o mesmo pessoal que cuida da arena do Corinthians, cuida do gramado de Novo Horizonte, tá? Só como informação. Pois é, reclamou do gramado. O gramado tava ruim mesmo, a bola parecia sapo. Ok, mas pela bola que eles estão jogando, tá bom demais. Então, né, só que o adversário também jogava no mesmo gramado. Assim, eu fico muito à vontade, porque eu sou defensor da permanência do Thiago Nunes e vejo até a evolução no time do Corinthians até o jogo contra o Novo Horizontino. Foi péssimo. E o estoque de desculpas está se esgotando, porque aí vai jogar contra o Ituano em casa. É confronto direto para rebaixamento. Quer dizer, a não ser que caia um dilúvio de novo, como foi o Santo André, você vai ter uma desculpa, porque não é para ter desculpa. É para jogar bola e ganhar bem. O Corinthians tem time para ganhar e ganhar bem. Agora, eu não entendo... Por que colocar... Ele argumentou de que, pela maneira de jogar do Novo Horizontino, eu precisava colocar o Gabriel e colocar o Carlos Augusto. Sabe qual foi a resposta do Novo Horizontino com relação ao Novo Horizontino? É um time que não quer a bola, que ele só reage. O Novo Horizontino respondeu:
Olha, nós estamos invictos no campeonato e satisfeitos com o nosso jeito de jogar. É isso aí. Não sei se a sua torcida está satisfeita com o seu jeito de jogar. Pois é. E assim, acho que é um bom time mesmo. Ele falou uma verdade. Se o Corinthians tivesse numa condição melhor, líder do grupo, o empate no Horizontino, ninguém estaria dizendo que é um mau resultado. Agora, pela situação do Corinthians, a Ponte Preta hoje, por exemplo, pode chegar ao mesmo número de pontos do Corinthians e está na zona de rebaixamento hoje. Né? Então vai ter que jogar mais bola contra o Ituano e contra o Palmeiras. O problema todo é o seguinte, nada a ver com o cargo do Thiago. Isso aí é bobagem, deixa o cara trabalhar. Mas a boleirada está na hora de dar uma satisfação. Eu espero, sinceramente, que esse sono não tenha nada a ver com a tal cartilha que eles não gostaram. Eu espero, sinceramente, tá? Outra coisa, um time muito irregular. Um time, o Luan, por exemplo, o Luan é o jogador, é o vagalume. Acende, apaga, acende, apaga. O Luan de 2017, esse de hoje. Aí você tem o que tem o Corinthians? Um meio campo que não tem dinamismo nenhum e os jogadores rápidos, que deveriam ser rápidos, são ruins demais. Tá difícil, tá complicado. E esse time foi montado por quem? Pela direção, pelo Thiago, porque a gente ouvia do André Santos há um tempo atrás que nós teríamos aqui no Brasil, com a grana que estão recebendo, Barcelona e Real Madrid, Flamengo e Corinthians. O Barcelona está jogando, eu estou esperando o Real Madrid. O Real Madrid está numa situação bem complicada. Tá bem com o Real Madrid, tá mais para Castilha, né, que era a Série B. Bom, o Palmeiras também não conseguiu vencer nessa rodada com uma escalação bem alternativa. O time do Vanderlei Luxemburgo não passou de um empate com a Ferroviária no Allianz Parque. Fala pessoal, o fim da tarde de sábado aqui no Allianz Parque foi de empate entre Palmeiras e Ferroviário. O Santo André perdeu para o Oeste e o Verdão perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo B e também se tornar o time com a melhor campanha do estadual até o momento. Vanderlei Luxemburgo comentou esse resultado. Se nós tivéssemos ganho seria ótimo, porque estaríamos liderando toda a competição, mas estamos dentro da possibilidade de conquistar a classificação aí. E pode ser aí em primeiro lugar, né? O Palmeiras continuou com o mesmo problema, né? Há um buraco entre o meio-campo e o ataque. Os jogadores de meio-campo poderiam fazer esse trabalho. De novo negaram fogo, né? O Lucas Lima de novo não foi legal. Seguramente o Vanderlei Luxemburgo tem noção do que está rolando e tem como melhorar. O Ferroviário ficou na dela, jogou tranquilamente, empatou o jogo, mereceu o empate, embora o Palmeiras tivesse mais volume. E o Palmeiras vai ter que se ajeitar, vai estar mais compactado. Se ele jogar com esse buraco entre o meio-campo e o ataque, vai perder do Guarani do Paraguai. Vai perder. O Guarani do Paraguai é um time muito inteligente, toca bem a bola. E não é a Ferroviária. Ele vai aproveitar o espaço que o Palmeiras está deixando. Eu gosto de um time bem ofensivo. E uma última coisa, Celso. Se eu puder dar um exemplo para o pessoal. Como é que você queria exemplo de que jogador você considera um jogador modelo? Eu vou dizer o nome dele, William Bigode. Ele é o jogador mais importante do Palmeiras, no meu modo de entender. Melhor custo-benefício. Né? E não tem, ele não enche o saco, ele joga pra caramba, não se incomoda de ficar na reserva, é útil, faz gol, é o artilheiro do time. Ele resolve, né? E todo lugar que ele vai, ele é campeão. Né? E não enche o saco. E se você for olhar, ganha menos do que os outros, que são mais estrelas e tal. Nada contra ninguém, ganha nada. Mas esse cara é um modelo. Esse é o jogador que o time precisa. É o velho jogador raiz. Joga, faz o dele, não atrapalha ninguém. Aquele jogador operário, né? Que tá lá... Operário padrão, viu? Operário que dá fotografia faz o dele. Você diz bem, é jogador de grupo, não reclama, não tem vaidade, é humilde, boa praça e o mais importante, extremamente competente. Concordo com você, Flávio. Acho que esse Palmeiras tem bons resultados. É a segunda melhor campanha no Paulistão. Podia ter sido a primeira se ganhasse. Mas, por outro lado, não é aquele Palmeiras... na verdade, o time esperava muito também do Luxemburgo nessa onda de futebol ofensivo, tal, que o Palmeiras pudesse lembrar os times vitoriosos comandados pelo Vanderlei Luxemburgo. E a gente não vê isso ainda. O Palmeiras... O humano é bem diferente. Tudo bem, mas para o nível do futebol brasileiro, sim. A Michele falou assim, time alternativo. Pô, time alternativo que tem Lucas Lima, que tem Gustavo Scarpa. Não, o Lucas Lima não está rendendo mais nada. Não, tudo bem, mas eu digo o nome, né? O nome tem um nome, mas... Então, eu gostaria muito que os nomes virassem realidade, sabe? Marcos Rocha. Tem nome, né? Está na hora dos nomes virarem Marcos realidade. Marcos Rocha, são todos jogadores que já foram titulares, sabe? Zé Rafael, então... Poxa vida. Marcos Rocha, né? Jogava bem. É o que você tem de melhor no futebol brasileiro. Acho que ganhou o troféu Mesa Redonda, não ganhou? Ganhou, mas ele estava machucado, né? Ele voltou nesse jogo. O que você tem de melhor no futebol brasileiro, as principais peças estão no Palmeiras, no Flamengo e no Grêmio. Essa é a realidade. Então, vocês estão aqui, tem que jogar mais. Sinceramente, tem que jogar mais. E o Flávio tocou com uma outra coisa.
vai ter que jogar contra o Guarani mesmo. O Guarani não é time bobo, a gente já viu contra o Corinthians os 2 jogos, é time que sabe jogar. Já o Santos parece que engrenou sobre o comando de Gesualdo Ferreira. Depois da boa vitória fora de casa na estreia na Libertadores, o Peixe bateu o Mirassol na Vila Belmiro com uma exibição convincente. O Peixe venceu o Mirassol por 3-1 neste sábado, aqui na Vila Belmiro, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista e soma 3 jogos de invencibilidade depois do empate com o Palmeiras e a vitória sobre o Defensa e Justiça pela Libertadores lá na Argentina. E o Santos agora tem como objetivo manter a liderança, só que na Libertadores. O Peixe vai enfrentar o Delfim, que é um time do Equador, terça-feira, de novo na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da competição continental. Uma vitória faria o Santos já encaminhar a sua vaga na 2ª fase da Libertadores. Vamos tentar encontrar o plano tático do jogo, de forma a podermos tirar vantagem de uma equipa que eu tive a oportunidade de ver, não o jogo todo que vou ver agora, mas grande parte do jogo contra a equipa paraguaia, não é? E que me pareceu uma equipa que nós temos possibilidades de ganhar. Depois São Paulo, São Paulo é um clássico, e no clássico não há prognóstico. Sabe o que é prognóstico, não sabe? Não há prognóstico. O senhor que é muito baba-ovo do Sampaoli? Quando o Sampaoli, nessa altura do ano, o Sampaoli já tinha sido eliminado pelo River do Uruguai, estava num sufoco no Campeonato Paulista, o Gesualdo está classificado, tranquilo, não saiu de competição nenhuma e é líder do campeonato da Libertadores, da chave dele, junto com o Flamengo, junto com o Palmeiras, junto com todo mundo. Peraí. E aí? E o Gesualdo você queria que mandasse ir embora? Eu? Mas não sei, o que vocês estão tomando? O que é dessa água que está acontecendo? Não, é porque é verdade. Eu queria que Gesualdo fosse embora? Não, isso não. Jamais. Nem poderia. Mas você vê como virou gênio de uma hora para outra? É só ganhar. Pois é, só ganhar. Só ganhar. A questão é a seguinte, o Santos está apresentando uma melhora realmente no futebol. Começar pelo Palmeiras, aquele 0-0 lá, todos esperavam que o Santos Palmeiras ia tomar... goleasse, achavam que o golear, Palmeiras ia golear e que o português ia voltar para Portugal, que perdeu o local, aquela coisa toda. E a gente viu um Santos melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Depois, lá na Argentina, tomou 1-0, virou o jogo contra o Defensa e Justiça. E contra o Mirassol, o primeiro tempo foi um primeiro tempo fantástico, 3-0 e jogando bem. Aliás, foi o único que jogou bola, né? O único jogo que prestou no final de semana foi esse aí. E foi o melhor jogo da temporada do Santos. Então as coisas estão se acertando. Por isso que eu falo, tem que ter calma. Não pode só se apegar aos resultados. Tentar entender por que a coisa não está fluindo, ainda mais quando é um início de trabalho. O Gesualdo não continua sendo gênio e ele não vai em nada lembrar o Sampaoli. São estilos diferentes. Nunca falou isso e não foi para isso que ele foi contratado. Pois é. Então tem que deixar o homem trabalhar que a coisa acaba se acertando. Eu penso nisso. Só para fazer a defesa do Sampaoli, em primeiro lugar, ele não disputou Libertadores no ano passado. Então não cabe a comparação. Não, ele disputou pior. Campeonatinho sem vergonha. Ficou macho, hein? Campeonatinho sem vergonha, ele chegou às semifinais do Campeonato Paulista, amassou o Corinthians e não perdeu nos pênaltis. Tá bom. Mas terminou o ano como vice-campeão brasileiro. Sim. Então, para comparar, o nosso querido Gesualdo vai ter que chegar pelo menos às semifinais do Campeonato Paulista e ao vice-campeonato brasileiro. Sim. Só que ele já se classificou com mais facilidade. E não perdeu de River do Uruguai, né? Bom, assim ele perdeu só de 2 do Ituano. E só de 2 do Ituano. O São Paulo perdeu de 5, tá vendo? Até você não dá. Assim como o Palmeiras, o São Paulo também escalou uma equipe alternativa no Paulistão, de olho na próxima rodada da Libertadores. O Botafogo, até então lanterna da classificação geral do campeonato, se aproveitou da fragilidade do adversário e conseguiu a 2ª vitória na competição. Com o time reserva, o São Paulo encarou o Botafogo de Ribeirão Preto e logo aos 5 minutos levou perigo nesse chute do Fabinho. Depois foi a vez do Shailon ajeitar com capricho e encher o pé, mas a bola explodiu no travessão. O Botafogo respondeu e teve 2 boas chances. A primeira com o Wellington, chutando por cima. Depois o Everton salvou o contra-ataque dos donos da casa no momento certo. No segundo tempo, a pressão do tricolor de Ribeirão continuou e Volpi defendeu bem o chute do Ronald. O esforço do Botafogo resultou em gol. Após cobrança de escanteio, Didi subiu mais alto e inaugurou o marcador. Ainda teve tempo do Wellington tentar fazer o dele, só que o Thiago Volpi não deixou.
E o time do Morumbi quase alcançou o empate nesse chute do Toró, que acertou a trave. Final, Botafogo 1, São Paulo 0. De acordo com aquilo que a gente tinha, o time, enquanto teve condição física para aguentar o jogo, aguentou bem, a gente estava mais perto de fazer o gol do que de tomar. Mas depois de um determinado momento do segundo tempo, a gente foi sofrendo com as câimbras, a gente teve que mudar, a gente já tinha feito algumas adaptações para o jogo, para a gente poder poupar todo o time para quarta-feira, que é um jogo muito importante para nós. O São Paulo vive de decisões. Você está num time desse tamanho, você está sempre decidindo alguma coisa. Ninguém tem que ter afobação, mas tem que saber que sempre é decisão. A gente não pode perder pontos quando somente você tem a oportunidade de ganhar. Então, assim, a gente encara sempre o próximo jogo com uma grande decisão. E o jogo da LDU é, de fato, uma grande decisão. A gente perdeu 3 pontos no Peru e a gente precisa encarar o jogo como tal. Lembrei muito do Flávio vendo esse jogo ontem. O Flávio costuma dizer que quando você precisa castigar o seu filho, você bota ele para ver jogo ruim. Esse foi um dos piores jogos que eu acho que eu vi na minha carreira. Sério? Horrível, mas horrível, horrível. Incapaz os dois times de criar qualquer coisa, de concatenar uma ideia, times acéfalos, sem criatividade. O gol só poderia surgir mesmo numa falha individual e na bola parada. Foi o que aconteceu. Uma cobrança de escanteio, o Volpi, que tem falhado, na minha opinião, nos últimos jogos, falhou também ontem. E o Botafogo, que não fez também nada para merecer a vitória, viu? Time, olha, eu comecei minha carreira em Ribeirão Preto, tenho maior simpatia pelos times de Ribeirão, mas o Botafogo tem uma camisa tão tradicional, que dó de ver o time jogar assim. Mas esse chute foi bonito. O que me deu pena foi o seguinte: a vida é feita de momentos e de oportunidades. E às vezes você só tem uma oportunidade. Essa molecada do São Paulo estava na Rede Globo, todo mundo vendo, todos os programas de televisão eu repercuti, todas as rádios transmitindo, a chance da vida dos caras. 98% deles nunca mais terá oportunidade, porque eles não têm nível para jogar em São Paulo. Caiu no colo deles e eles fizeram o quê? Mimimi. Time cheio de mimimi. É solzinho, é calorzinho, é cãibrazinho, não sei o que e tal. Esses caras não sabem o que eles estão perdendo. É a blindagem, a frescura em cima do jogador. Reclamando do calor? De tudo. E cãibra, e quero sair. É porque eles só treinam no ar-condicionado. Eu acho que sim. Olha, quando você perde a oportunidade, principalmente se você não tem. Se você tem talento, você tem que juntar com a oportunidade. Se você não tem talento, é que você tem que se matar mesmo. Você não via nada nesse time. O São Paulo gasta uma fortuna em Cotia, e na hora que precisa dos caras, essa molecada não tem a menor capacidade de jogar contra a LDU, contra o River. Nossa. Então eles tinham que jogar ontem. Ontem o São Paulo precisou deles. E eles fizeram o quê? Eles fizeram nada. Mostraram que não servem para nada. Então para que se gasta tanto dinheiro em Cotia? Melhor não gastar. E essa molecada ganha 100 pau, ganha 80 pau. Não pensa que é qualquer coisinha não, entendeu? Cheio de mimimi, cheio de frescura, cheio de blindagem. E não jogam nada. Uma vergonha. Quando o São Paulo precisou deles, eles não fizeram nada. Aí toma um bico no fundilho, aí vai ficar chorando. Ah, eu perdi a chance da minha vida. Pois é, a chance foi ontem. Será que eles vão ter outra? Bom, já tem recadinho da galera pelo WhatsApp? Boa noite, Michele, Celso, Flávio, Antônio Scotti de Santo André, corintiano. E na minha opinião, os jogadores do Corinthians não mereciam 2 dias de folga não. Por quê? Não estão merecendo, não estão jogando nada. Abraço! Boa noite, Gazeta. Meu nome é Paulo de Guarulhos. Eu acho que não. Eles ganham muito para folgar 2 dias. Eu acho que tem que treinar todos os dias. Valeu. Que é Paulo de Guarulhos. Vai, Corinthians. Muito legal, Antônio Scott. Aqui, ó. Por que você não acende a luz, Antônio Scott? Muito bom receber seu vídeo, viu? Gostei muito, fiquei contente. E o Garrafa tá com saudade, acho que ele volta sexta-feira. Não, ele deve voltar pro ar? Pra trabalhar. Pra amanhã, espero que na quarta-feira... Ele foi contratado pelo Corinthians? Né? Não. Só folga. Só pra... É que ele tá com conjuntivite. Então, então deixa ele lá. Eu cubro o assunto. Ele deve receber alta amanhã. Não, já pode. vai aparecer das reportagens Sexta-feira comigo aqui. Não, senhor, pode. Não, senhor. Tô fora. Você torce daqui, ele costa o olho daqui. Pessoal, ontem a gente teve uma mesa redonda muito, muito especial. Cenário novo, pacote gráfico renovado e 2 convidados especialíssimos para abrilhantar o mais tradicional programa de debates esportivos da televisão brasileira. E José Paes vai mostrar os bastidores disso tudo para você.
reformar a casa, dar aquele tapa bacana, deixar cada vez mais bonito o nosso cantinho. Coisas que muita gente tem vontade de fazer por aí que eu sei, vocês não me enganam não. E aqui na TV Gazeta, o pessoal não passa vontade não, hein? De jeito nenhum. Tanto é que o principal programa esportivo do Brasil tá de cenário novo, mais moderno, com mais profundidade. Resumindo, tá chique no último Mesa Redonda. É um cenário moderno, né? Um cenário diferente, um cenário onde o telespectador relaxa os olhos, né? São duas as principais novidades no novo cenário do nosso Mesa Redonda. A primeira delas, a colocação de uma mesa propriamente dita. A segunda, a colocação de 2 painéis como aquele ali, ó. Neles, os convidados vão poder colar as próprias fotos, uma vez que eles tenham participado do nosso programa. E para estrear esses painéis, a gente chamou 2 caras que têm muita história no futebol. Muricy Ramalho, ídolo do São Paulo, campeão no Santos, campeão no Fluminense, tinha que ser um nome desse nível aí, para estrear esse cenário cheio dos Paranauê, né? Era quase que um sócio aqui da Mesa Redonda, né, quando era treinador. Tenho no Flávio Fibado, meu grande amigo até hoje, né? E é uma satisfação vir aqui, discutir de futebol, né, falar do que a gente gosta, né? E é legal também rever os amigos, é muito bom. Além do professor Muricy, o Danilo Aquelios e Danilo, ex-Corinthians, ex-São Paulo, enfim. O Danilão também abrilhantou o nosso primeiro Mesa Redonda versão Casa Nova. O Muricy já tá mais acostumado com esse negócio de programa de TV, tá todo comentarista lá no Plim Plim e não quer nem saber de trabalhar como técnico mais. Muito menos de encarar uma entrevista coletiva. Hoje a gente ouve a coletiva a sono, né, cara? Os caras, que o jogo foi bom. E professor? Então só fica nessa, né? Então acho que era bom, né? Os caras, no fundo, gostavam, entendeu? Porque era uma coisa que valia a pena, dava, sabe, alguma coisa que pegava. Então acho que era legal, bom tempo. E um parêntese aqui, aproveitando que o Muricy estava com um humor bacana, estava soltinho, a gente já explorou ele de vez e quis logo saber o que ele achou da convocação do Tite para os Jogos do Brasil nas eliminatórias. Dentro do previsto, acho que só quem merecia uma chance era o Dudu, eu acho, na minha opinião, que já há algum tempo vem jogando bem, né? Mas assim, no geral, acho que foi bem, ou seja, misturou um pouco, né, experiência com juventude, já pensando já na próxima Copa, né? Voltando pro assunto aposentadoria, o Zidanilo também não quer mais nem saber desse negócio de campo de futebol. Depois que ele deixou o Corinthians, o ex-meia já deu uma rodada por aí, mas agora a ideia dele é continuar de boa. Só que é claro que quando o assunto é o timão, o cara ainda tem muito o que acrescentar. Mudou muito, né? Eu acho que futebol é dessa forma, acho que quando você perde a base, perde a estrutura, né? É normal também jogadores sair, jogadores chegar. E o Corinthians é um time que não é qualquer jogador que joga, né? Então, eu sei que a cobrança é muito grande, o torcedor cobra bastante, talvez o jogador chega, se assusta um pouco, e às vezes demora um pouquinho para engrenar. Eu acho que o que está acontecendo aí faz parte. Convidados especiais, cenário novinho em folha. Esse é o Mesa Redonda repaginado, feito especialmente para você que nos assiste. Afinal de contas... Mesa Redonda é trabalho, hein? Muito legal, ficou lindo o nosso novo cenário, muito chiquérrimo, né? Muito... Cenário lindo e convidados especialíssimos, tanto o Muricy como o Danilo, né? Sensacionais. Pessoas sensacionais. E um monte de presente pra galera, Trending Topics, chegamos lá nos assuntos mais comentados. E domingo tem mais, Você sabe que hein? na premiação rapidamente, na premiação pros telespectadores, tem um trauma de infância aí. Por quê? Eu ganhei um carrinho de rolimã do meu tio, mas super caprichado. Top. Tipo o nosso. Minha mãe não me deixou brincar com o carrinho e ainda deu. Sua mãe é que nem eu. Criado pela avó mesmo, hein? Não, pela mãe. Mas é perigoso, não é? Ele empinava a pipa no ventilador. E aí eu fiquei sem o carrinho de rolimã, frustrado, que nem uma volta no carrinho eu dei. Mas eu também fico com medo. Meu marido comprou para as crianças também, eu tenho medo. Tô quase pra trás. Meu joelho é tudo ralado. Eu não sei se Vai lá na moleque de rua, lá da Rua Bom Pastor, que eles têm lindos. Olha, vamos falar dos gols do final de semana no futebol europeu? Pode rodar. Bom, na Argentina, do meu amigo Celso Cardoso, o domingo foi de decisão e muita emoção, envolvendo o sábado, né? Sábado, muita emoção dos dois principais clubes do país. Fiquei muito feliz mesmo. Quase estava cantando Hilarie também da Xuxa, que eles adaptaram lá para a torcida organizada. E aí, na reunião de pauta, vamos colocar uma fotinho do Tevez com o meu mundo. Fotinho nada, tem que mostrar esse gol, ó. Golaço, festa em La Bombonera. Como
não existe em nenhum lugar do mundo. Celcinho. Nenhum lugar do... Tô errado, Flávio? Não. O que aconteceu lá em Bomboneira? Cara, eu vou falar pra você. Aquilo pulsa. Eu desfrutei. Põe o gol, Eu gente. desfrutei esse jogo. Foi maravilhoso. Foi desfrutei. Mas a entrada em campo já foi maravilhosa. A entrada do Boca é um dos maiores espetáculos da Terra. Entra o Boca, o Tevez no telão. Aí o Riquelme aparece com o vice-presidente tomando mate. Aí deu uma acalmada, entra ginásio de esgrima com Maradona. Quando entra o Maradona, entra o presidente do Boca. Bom, o estado quase caiu. Bom, não vai dar tempo de você narrar o gol. Vamos pro giro de notícias, vai. Olha, começamos com mais estragos que a pandemia do coronavírus tem provocado nos eventos esportivos. Na França, o confronto desta quarta entre PSG e Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa acontecerá com portões fechados. Nos Estados Unidos, o Masters 1000 de Indian Wells de tênis foi cancelado ontem, bem em cima da hora, já que os jogos qualificatórios começaram hoje, o que causou indignação por parte de muitos atletas. E na Grécia, a cerimônia para acender a chama olímpica será realizada nesta quinta sem público. Apenas 100 convidados comparecerão ao evento. E ainda tem Fórmula 1 no final de semana, o GP da Austrália corre risco. E também... Bom, tudo está correndo risco tem agora, uma questão né? de saúde pública, economia também, com bolsa caindo, empate também por causa do O coronavírus. petróleo que baixou agora 30%, Mas isso 20%. já não tem a ver com o coronavírus. Não tem, mas deve ter também. Tem alguma coisa por trás disso. Bom, vamos falar de coisa boa. Coisa boa. E a NBA lá, o LeBron falou... Não, o LeBron não. Falou que não ia jogar se não tivesse público, porque a NBA está estudando fazer os jogos sem público. E aí ele falou, eu não vou jogar se não tiver público. Olha a confusão. A Ferrari também falou que alguma coisa. Bom, vamos falar de coisa boa, porque aqui na pressa a gente tem que fazer tudo rápido. O piloto brasileiro Sérgio Sete Câmara foi anunciado esta manhã como piloto reserva das equipes RBR e AlphaTauri na Fórmula 1. E deve seguir para a Austrália, onde nesse final de semana acontece a primeira prova dessa temporada, como eu já disse. Ele é filho do presidente do Atlético Mineiro que contratou o São Paulo. A Sete Câmara, né, também. Muito bom. O volante corintiano Vitor Cantillo foi incluído em uma pré-lista de convocados para a seleção da Colômbia. Ainda esta semana, o técnico Carlos Queiroz deve definir os 23 jogadores que encaram Venezuela e Chile no final deste mês pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Se o Cantillo estiver entre os convocados, deve desfalcar o Corinthians no derby, né, o clássico do dia 22 contra o Palmeiras. Olha lá. Que beleza, hein? Mas fala, não vai comentar nada hoje? Podemos falar. Quer dizer, quando a coisa tá ruim, não há nada que não possa piorar. Só isso. Boa. Thiago Nunes, olha lá. Vamos atualizar as notícias sobre o caso Ronaldinho Gaúcho. Meu pai do céu segue preso preventivamente no Paraguai com o irmão Assis, depois que os dois foram detidos portando documentos falsos. Olha só, os advogados de defesa solicitaram novamente esta manhã a prisão domiciliar. Solicitação que vai ser analisada pelo juiz revisor em audiência marcada para amanhã. Por outro lado, o promotor Osmar Legal, que conduz o caso, solicitou a prisão da dupla. Ele investiga agora os dois por outros possíveis crimes que Ronaldinho poderia ter cometido com a posse desses documentos falsos, como a participação fraudulenta em negócios com empresas do Paraguai. A defesa segue sustentando que o Ronaldinho e o irmão não sabiam que os documentos eram falsos. Até o ministro da Justiça, o Moro, ligou para lá para saber qual era a situação dos dois. É feia a situação. Até porque eles têm uma relação também, digamos assim, fraterna com o presidente Bolsonaro, mas aí não tem muito o que fazer, não. A investigação segue, né, e vamos aguardar os próximos acontecimentos. Tem que apurar, não dá para julgar nada, é complicado isso aí. O atleta, ele acaba sendo visto como uma referência, mas ele é um atleta de futebol, ele é um ser humano como qualquer outro, que pouco tempo teve de escola, porque ele estava trabalhando para sustentar a família dele. E se tivesse escola também, a maioria das escolas não prepara o cara para a vida, prepara para fazer vestibular. Então tem uma série de situações que a gente tem que relevar. Porque, claro, e aí, infelizmente, ele vai pagar, mas que preparo ele teve? Eu não estou defendendo ninguém. Agora, uma mulher hoje dar um depoimento? Ela não foi. Ela está foragida. É a contratante do Ronaldinho pro evento que ele ia fazer, motivo da ida dele, ou pelo menos oficialmente, para o Paraguai. Agora, uma outra dúvida. Vocês chegaram a ver a foto desses documentos? Sim. Agora eu não estou lembrada. Na foto desse documento, o nome dele está outro nome?
Não, tá normal. Então, assim, o documento é como se O fosse de documento verdade, era de só uma que ele é falso. outra pessoa. A numeração é que não batia. Exato. Não, tudo bem, mas assim, é a foto dele, o nome dele, só, tá ali, ó. só o documento. Só que o Aliás, documento não é dele, é de uma outra pessoa. Entendi. É como se tivesse a foto dele no seu passaporte. Não, mas aí a foto dele no passaporte, ele é um homem, essa mulher, o nome é outro. Não, o nome, tudo. Só o nome igual. Bom, enfim. Confuso. Bom, Os dados dele, né? No seu esse passaporte. negócio de passaporte, a gente não pode brincar com isso, não. Olha, o Atlético Mineiro apresentou hoje Jorge Sampaoli, como o Celcinho já falou. O técnico argentino deixou todo mundo em Minas avisado. Vai jogar pra frente. Mineiro, por mis características, va a tener un rasgo de un equipo extremadamente de ataque, donde va a intentar protagonizar todo el tiempo en cualquier cancha donde juegue, con cualquiera, sin ningún tipo de temores ni ningún tipo de resguardos. Así que eso es lo que me identifica a mí y es lo que vine acá a trasladar. No ganar por ganar, sino ganando de una forma. Esto va a hacer que en el tiempo Atlético tenga una forma, que es lo que venimos a buscar acá. Espero que traga muito sucesso do pessoal aqui. Obrigado a você. E a gente espera, né? Tomara, queremos ver um jogo bonito. Jogar bonito Claro. o São Paulo É bom joga, para o né? futebol brasileiro, é bom para o Atlético, é bom para todo mundo. Que ele tenha muito sucesso lá no Galo Mineiro e que o presidente também banque o Sampaoli se as coisas não começarem bem. Isso já está querendo um pouco demais. Olha, lá no Santos, do técnico Gesualdo Ferreira, tem um garotinho pedindo passagem no time. Quem conta essa história é o José Paes. O gol que o menino Yuri Alberto fez anteontem contra o Mirassol era tudo que o atacante precisava para pôr ainda mais pilha na diretoria santista. Isso porque o contrato do Yuri acaba em julho e os bons jogos que o garoto vem fazendo já estão pressionando o clube a renovar o contrato com ele. Se o Yuri vai ou não ganhar uma chance amanhã contra o Delfim pela Libertadores, só o professor Gesualdo Ferreira sabe. O treino de hoje foi fechado, normal, mas diante dos últimos resultados, a gente já pode dizer que o Santos está entendendo o jeitão Gesualdo de trabalhar. Com essas semanas que a gente teve aí para trabalhar, o professor Gesualdo conseguiu colocar aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer que a gente faça, né? E os resultados estão comparecendo aí no decorrer dos jogos, né? Se eu tivesse que apostar em um time titular para amanhã, eu diria que o Santos vai para campo nesta terça com Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Jobson, Carlos Sanches e Diego Pituca, Eduardo Sacha, Soteldo e o agora talismã Yuri Alberto. Tem aquela brincadeira do raio que sempre aparece aqui no Santos e esse ano não está sendo diferente, né? Então a gente fica feliz, né? Porque se trata de jogadores novos, com um talento incrível, então a gente tem tudo para conquistar os nossos objetivos com essa garotada que está surgindo agora e a gente só tem a agradecer. A partida de amanhã contra o Delfim do Equador na Vila Belmiro acontece com portões fechados, porque o Santos cumpre uma punição imposta pela Conmebol em 2018. Na Libertadores daquele ano, o Santos acabou eliminado para o Independiente da Argentina no Pacaembu e parte da torcida do Peixe não aceitou bem essa eliminação e acabou invadindo o gramado. A Conmebol, então, aplicou uma pena de 2 jogos com portões fechados ao Peixe, um jogo que já foi cumprido na Sul-Americana do ano passado contra o River do Uruguai e o outro que acontece amanhã, justamente contra o Delfim. A gente tem que entrar lá amanhã como se o nosso estádio estivesse lotado ali, nos incentivando, nos empurrando, para que a gente possa vir fazer outro grande jogo, se Deus quiser, conseguir mais uma vitória que vai ser importante. O São Paulo não teve tempo para descansar depois do jogo de ontem contra o Botafogo. O Fernando Diniz já trabalhou forte com a equipe, pensando no duelo de quarta-feira contra a LDU pela Libertadores. Michele, é o São Paulo que neste domingo acabou derrotado no Campeonato Paulista para o Botafogo de Ribeirão Preto, né, jogando com um time praticamente reserva, mas nesta quarta-feira já tem duelo importantíssimo pela Copa Libertadores da América, portanto, o time já virou a chavinha nessa segunda-feira, Fernando Diniz já trabalhando para esse duelo contra a LDU do Equador, aqui no estádio do Morumbi. O São Paulo perdeu na estreia da Libertadores para o Binacional do Peru, fora de casa, e agora tenta se reabilitar, tenta conseguir os 3 primeiros pontos no torneio continental. LDU e o Binacional estão na parte de cima do grupo D com 3 pontos, São Paulo e River ainda não pontuaram, portanto, um jogo fundamental para as pretensões do São Paulo na competição continental, para encostar no bloco de cima do grupo D. 2 notícias relacionadas a essa partida.
Juan Fran e também o Vitor Bueno, jogadores fora dos últimos jogos, né? O Vitor Bueno com problema no tornozelo esquerdo, hoje trabalhou à parte aqui no CCT da Barra Funda, foi assistir um pouco ali o treino com bola. Fica a dúvida se vai ou não para o jogo, ainda treinando mais à parte, separado do elenco. Por outro lado, o Juan Fran, toda a expectativa em torno da presença dele ou não no treinamento dessa segunda-feira. O homem apareceu correndo aqui, entrando no campo e já trabalhando normalmente com bola, tendência, portanto, de que retorne à lateral direita na vaga do Igor Vinícius. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para esse duelo de quarta-feira, 9h30 da noite. É São Paulo na Libertadores contra a LDU do Equador. Do CCT da Barra Funda, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Na verdade, quem só não descansou foi o Diniz, né? Porque os mimimis de ontem não vão jogar, né? Eles não aguentaram o Botafogo de Ribeirão Preto, último colocado, como é que vai jogar com a LDU? O resultado de ontem também, pouco importa para a decisão. Sim. Decisão de quarta-feira, quer dizer, não é uma decisão, mas é um jogo que tem a sua importância para o futuro da Libertadores América. O São Paulo precisa vencer esse jogo com a LDU, porque perdeu do time mais fraco, né? Mas esse time aí, aliás, o Juan Fran estava vendo hoje uma entrevista dele para o UOL, e ele dizia justamente, também elogiar o Fernando Diniz, quer dizer, todo mundo trabalha com o Fernando Diniz, gosta muito do trabalho. E o São Paulo apresenta bom futebol. Mas se eles gostam tanto, deviam fazer mais gol. Mas eles têm ele mostrou que sabe treinar um time de futebol, né? Você viu o Muricy falando também? Sim. Agora, tem que jogar, né? Tem que resolver. São Paulo perdeu para ele o jogo lá do Binacional. E esse jogo do LDU não tem muita colete só, não. Tem que ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito é o termo. Não tem o que fazer. Você acha que ganha? Eu acho que sim, chorado, sofrido, mas ganha. Eu acho que não ganha. Você acha que ganha? Gol do Pablo. Eu acho que não ganha, mas eu não vou fazer aposta contra, porque eu vou torcer pro São Paulo. Olha, a gente volta a falar do Palmeiras e vamos de novo chamar o Alexandre Silvestre. Tá na porta do Allianz Parque, né, Silva? Tô na garagem, numa das garagens do Allianz Parque, Michele, aqui atrás de mim dá para ver o ônibus do Verdão que trouxe a delegação. Jogadores estão treinando nesse momento. O Luxemburgo liberou o aquecimento para a imprensa, depois colou na grade, temos até as imagens, e brincou: boa tarde, pessoal. Todo mundo respondeu: boa tarde, professor. Ah, ninguém respondeu em castelhano. Não tem aqui nenhum jornalista paraguaio infiltrado. Não tem. Mesmo assim, ele pediu gentilmente um pouco de privacidade. Palmeiras que trabalha taticamente para tentar melhorar esse sistema de jogo novo. Ele fechou o treino, mas não escondeu o time. Eu notei os jogadores titulares descendo para o vestiário para conversar com o Luxemburgo. Antes teve uma exibição de vídeo lá na academia, um pouco mais cedo, 1 hora de vídeo a respeito do Guarani do Paraguai, o adversário de amanhã do Palmeiras na Libertadores da América. Mas voltando a falar aqui do Allianz Parque, os jogadores titulares desceram para o vestiário, depois de um rápido aquecimento, voltaram para o gramado, aí o treino foi fechado. E deu para notar então que o Marcos Rocha será a novidade do time em relação à escalação que estreou na Libertadores e venceu o Tigre na Argentina por 2-0. O Gabriel Menino fez bom papel de lateral direito enquanto o Marcos Rocha esteve machucado. O Marcos Rocha deve voltar ao time, portanto, com o Everton no gol, Felipe Melo na zaga, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Eu vi também de colete o Ramires, o Bruno Henrique, Rafael Veiga e Lucas Lima rodaram, devem ficar no banco. E aí aquela formação com 4 atacantes. O Dudu voltando para fazer a meia de criação um pouquinho mais por dentro. O Rony jogando numa ponta. O jogador Bigode, William Bigode na outra ponta. E o Luiz Adriano de centroavante. Esse tem tudo para ser o time titular do Palmeiras, que joga amanhã pela liderança do grupo contra o Guarani. Venceu na estreia, assim como o adversário, e encara o Guarani do Paraguai. Amanhã à noite estaremos aqui conferindo tudinho para você, Michele. Valeu, Silvestre, brigadão. E aí, Celcinho? O Luxemburgo tem testado o Dudu jogando como meia. Eu imaginava, sinceramente, que ele fosse manter o Dudu de um lado, o Rony de um outro lado. Sabe qual é a alegação? Tem até a sua lógica. Ele disse: olha, o Dudu ele é muito bom jogador, então eu quero que ele pegue mais na bola. É uma ideia. Eu acho que agora, tem que tentar, né? Ele já fez algumas experiências durante toda a carreira dele importantes. Tipo o Rincon de volante, né? Então vale testar. O Dudu tem encontrado dificuldade. Sim, tem encontrado dificuldade, mas tem que testar. Vamos ver. Eu não consigo ver o Dudu como um 10, mas vamos aguardar. Vamos para a nossa central de esportes, redação do site gazetesportiva.com, falar com Marcelo Bazejo sobre as últimas notícias do mundo da bola. Boa noite, Marcelo.
Muito boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O coronavírus vem gerando bastante alvoroço na Itália. Nesta segunda-feira, o Comitê Olímpico Italiano anunciou a suspensão de todas as práticas esportivas no país até o dia 3 de abril por conta do coronavírus. A Itália é o país na Europa com mais casos dessa epidemia, então por isso o Comitê Olímpico Italiano vem adotando cautela. Como o Comitê Olímpico Italiano não tem influência sobre as competições internacionais, a partida de volta da Champions League entre Juventus e Lyon, pelo menos por enquanto, segue mantida para o dia 17 de março. Mas isso pode mudar caso o Comitê Olímpico Italiano adquira o decreto que requeriu ao governo do país. Se o governo do país emitir esse decreto requerido pelo Comitê Olímpico Italiano, até mesmo competições internacionais, casos da Champions League, podem ser suspensas na Itália. Por enquanto é isso, o coronavírus vem influenciando bastante nesse calendário esportivo de 2020 e a gente aguarda os próximos passos para saber qual será o tamanho desse impacto do coronavírus no meio esportivo. Eu devolvo para vocês aí na redação, grande abraço. Aí no estúdio, perdão, grande abraço. Obrigada, Marcelinho. Essa história da... É claro, a Federação Italiana ela manda na Itália, sim, mas a UEFA tem demonstrado, o PSG e Real Madrid jogarão com portões fechados, né? Então, Real Madrid? Não, Borussia Dortmund. Vai ser jogo com portão fechado, e a UEFA que determinou. Ainda mais na Itália, eu acho que vai determinar o portão fechado. Paciência, né? Tem que ter o jogo. Mesmo, claro. Vocês estão com medo? Eu não. 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 Não tenho receio. Eu acho que o medo ajuda. Não, tem que tomar cuidado. Tudo que tem sido dito, lavar a mão bem, passar gel, álcool gel, tudo bem. Mas sem desespero, que desespero não leva a nada. Eu não tenho medo, mas eu tô achando que isso vai ser um negócio bem feio no mundo. Sim. E o quanto a gente é frágil. Uma gripe está matando. Ontem assisti um cara especialista lá na BBC, porque eu estou assistindo jornais internacionais, porque eu não confio muito no que eu tenho visto em alguns lugares. E ele falou que vão morrer milhões de pessoas disso aí. WhatsApp. Eu sou santista. No Brasil é uma vergonha como que trata jogador de futebol. Os caras são muito mimados, entendeu? Os caras tinham que trabalhar mais, pois eles ganham muito, produzem pouco. Futebol medíocre que eles proporcionam. Um abraço, boa noite. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Eu acho que não tem nada a ver com a folga. O time do Corinthians é muito fraco, mais fraco do que o time do Atlético Paranaense o ano passado. Aí fica difícil. Janderson, Everaldo, Lucas Piton. É muito fraco o time do Corinthians. Vai sofrer mesmo. Que é o Rodrigo de Jardim Nakamura. Um abraço. Feliz Dia da Mulher, Michele. Católica de São Bernardo do Campo, na minha opinião, não era para o jogador ter 2 dias de folga. Boa noite para você da Gazeta. Ai, princesa, feliz Dia das Mulheres para você também, viu? Maíra respondeu, não, 80% dos votos, os jogadores do Corinthians não mereciam 2 dias de folga, não mereciam mesmo, futebol feio, pífio, vergonhoso. A gente fica por aqui e homenageia o compositor Michael Sullivan, ele completa hoje 70 anos. Conhece, né? Sensacional, opa, fez todas as músicas da Xuxa. Tchau. Ele e o Paulo Massada, né?